Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, começando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas. Eu sou Guilherme Macalossi e você acompanha através dos canais 24 e 524 da NET e também das redes sociais, @RDCTV Digital, o nosso programa que traz as análises e comentários sobre os temas do momento com as personalidades do mundo da política e da economia que fazem a diferença. E também os assuntos mais polêmicos. No programa de hoje temos a presença do deputado federal, comunicador, apresentador de rádio, televisão, jornal, meu colega também, afinal de contas, do meio da comunicação, Bibo Nunes. Bem-vindo, deputado. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação estar aqui na RDC TV com você, Guilherme, Silvio Lopes, meu colega das antigas, né? E também o Lúcio, esse empreendedor aí que tem a sua revista há 10 anos. É uma grande honra para mim estar aqui participando do programa. Muito bem. Deputado Bibo Nunes, que aparentemente, segundo suas próprias declarações, né, então está saindo do PSL. Depois nós vamos explorar toda essa situação interna do PSL, também vamos falar do governo Bolsonaro. Hoje é uma entrevista e junto comigo aqui no programa, nos estúdios da RDC TV, eu tenho o nosso querido colega Silvio Lopes. Silvio, bem-vindo. Estava com saudade, boa noite, sobretudo no momento desse para entrevistar o meu grande amigo, apresentador, diretor e também agitador, Bibo Nunes. E o jornalista e editor da revista Em Evidência, Lúcio Vaz. Boa noite a todos, obrigado, Guilherme, pela oportunidade, prazer e uma honra estar com o Bibo aqui. Muito bem. Aliás, eu agradeço o deputado pelo livro que me deu de presente, Bibo Nunes, Sucesso na Comunicação, Dicção, Oratória, Desinibição e Performance. Beto, consegue pegar aí o livro? Aí, então. Legal. Sejam os admiradores ou os críticos, ninguém pode negar que Bibo Nunes é sinônimo de dicção, oratória, desinibição e performance. E de sucesso, né? De sucesso. Muito bem. Bibo, vamos começar quente nesse assunto que já vem desde a outra semana. Quente que eu estou fervendo. Que é a crise dentro do PSL. Desde algum tempo há um racha no partido. Ao meu ver, esse racha é um racha que não pode ser novamente adequado a um tipo de confluência entre os seus atores, quer dizer, uma reconstituição interna do partido não me parece nada fácil de se obter, eu acho até muito difícil. E tu foste um dos principais alvos da ala que comanda o PSL internamente, que é ligada ao presidente da legenda, Luciano Bivar. Foste suspenso. Aliás, hoje, quando eu lhe convidei para vir ao programa, você disse que tinha sido dessuspenso, porque agora o líder do partido na Câmara é o deputado Eduardo Bolsonaro. Eu lhe pergunto, como é que você se tornou do deputado mais votado do PSL no Rio Grande do Sul em alvo da direção nacional do partido? Não, é o contrário. Eu que tornei a direção meu alvo. Ah, foi o contrário? Eu que tornei eles meu alvo. Esse atrito que eu tenho com a direção do PSL já faz mais de 3 meses. Eu, quando comecei essa luta, mas como? Tu é maluco? Quer lutar contra o presidente do partido? Ele é dono do partido. Não tem problema. Eu sou daqueles que acreditam que, estando com a razão, com a honestidade, lutando por uma causa, eu enfrento qualquer exército. E foi o que eu fiz. Comecei contestando o presidente Bivar com relação à colocação que eles fizeram aqui no Rio Grande do Sul de um deputado para presidente, quando eu era o presidente escolhido pelos deputados, pelo Sanderson, pelo Zucco e os demais, os deputados gaúchos me escolheram eu, o presidente do partido. Até porque eu fundei o partido e banquei o partido aqui durante muito tempo. Aí o que acontece é que o Rueda, junto com o Bivar, não, nós vamos colocar o Nereu, nós gostamos dele e ele vai ser o presidente. Eu digo, não é assim. Vocês são de Pernambuco e não venham querer se meter no Rio Grande do Sul. Quem conhece o Rio Grande do Sul somos nós. Não, é nós que mandamos, nós sabemos e vai ser ele e acabou. Tá bem. Já que vão colocar eles, o que nós não queremos, eu vou dar um jeito de derrubar vocês. Mesmo que seja o dono do partido. Um mês depois, eu coloquei o presidente do partido na comissão de ética do partido dele. Sabia que ia perder.
mas coloquei. Foi o dia que ele expulsou o Frota. Foi uma expulsão muito estranha. Expulsar o Frota, ele expulsou o Frota chorando. Porque quem mandou expulsar o Frota foi o Bolsonaro. Porque um dos motivos da briga minha com o Luciano Bivar é que o Frota tinha, na nossa liderança lá, uma sala especial. Sala com uma plaquinha. Sala Alexandre Frota. Ele tinha preferência na tribuna, eu e ele disputando espaço na tribuna, só que ele tinha preferência. E também ele tinha 5 cargos CNEs altíssimos na bancada. Para quê? Para ficar atacando o Bolsonaro. Que presidente de partido é esse que pega um deputado, dá todo o incentivo para atacar o presidente da República? Não me serve esse tipo de atitude. Contestei ele. E fui contestando, brigamos muitas vezes e, no fim, tive a adesão de vários deputados, o presidente da República, vendo que o PSL não é um partido sério como nós esperávamos. Basta ver que não tem compliance, o partido não tem transparência alguma. Em janeiro, o presidente ele fez um estatuto a seu bel prazer, sem convidar ninguém. Segundo o estatuto, ele é um ser onipotente, ninguém tira ele do partido. Sábado agora teve uma convenção nacional, onde eu, deputado federal e outros, não fomos sequer comunicados. Que tipo de partido é esse? Vocês não tinham noção de que esse partido era assim quando entraram? Não era a proposta. Até porque durante a campanha eleitoral de abril até outubro, dia 28, no segundo turno, quem comandava o partido, o PSL, era o grupo ligado ao Bolsonaro. Dia 28 terminou o segundo turno, domingo, segunda de manhã, o Bivar já foi pegar o partido com uma vontade impressionante. Por quê? O PSL é o partido mais rico do Brasil. O PSL é o partido que mais tem dinheiro. É muito forte. E tu não achas, deputado, que isso não foi o epicentro dessa foi, crise? Quer dizer, não tenho dúvida. A disputa por quem é que vai comandar esse partido que, de repente, se tornou o novo rico da política brasileira? É o novo milionário da política. Só que nós, Bolsonaro, quem segue a linha Bolsonaro, não liga a política a dinheiro. O Bolsonaro dizia, não deem dinheiro para mim na campanha. Ele fez uma campanha com 57 milhões de votos, com apenas 2 milhões de reais. Eu, por exemplo, banquei toda a minha campanha. Banquei minha campanha. Quanto tu gastaste na campanha? Eu gastei na campanha, meu bolso, 160 mil reais. Para deputado federal, acho que não é muito. Mas podia ter gastado menos. Bibo, esse episódio do PSL, ele mostra o seguinte, que aquela velha máxima, né, que o poder divide, né? Tu mesmo diz aí que o partido é um dos mais ricos e tal, isso aí divide as pessoas, divide as lideranças e tal. Bom, eu queria jogar um pouquinho mais para frente essa questão, esse conflito do PSL, saber o seguinte, bom, o governo Bolsonaro prometeu uma série de coisas que recebeu o meu voto e a minha confiança nele, porque nós estamos no momento no Brasil das reformas, e ele prometeu as reformas. Esta briga do PSL, essa divisão do partido de apoio, de sustentação ao Bolsonaro, no Congresso não vai comprometer, digamos, a base de sustentação dele para promover e para aprovar essas reformas tão necessárias, por exemplo, a tributária? Não. Só para completar e fazer eco à pergunta do nosso querido Silvio, o partido, pela disputa das listas ali, demonstra que a bancada está dividida exatamente ao meio. 27 a 26, 32 a 20. Não, hoje nós temos 29, nós temos a maioria. 29. Sim, a maioria, mas dividido praticamente ao meio. Né? Mas nós somos a maioria, né? O que embasa a nossa tese de sairmos do PSL junto ao TSE por justa causa. Por os motivos que eu já elenquei, e para ficarmos com o fundo partidário e o tempo de televisão. Proporcional a essa bancada que sairia. Porque nós somos a maioria. Mas sendo a maioria... Sendo a maioria, eu acho que dá o crédito que o partido está errado mesmo, né? Mas, Bibo, sendo a maioria, não é mais fácil a minoria sair do partido, vocês ficarem no partido? Não, porque o PSL tem dono. É um dono. Um dos motivos o dono que manda mais que o presidente da República. Porque o partido é dele. Tanto é que um dos motivos que ele ficou mais bravo comigo ainda, o Luciano Bivar e o seu vice, que são os donos do partido, eu propus uma eleição no partido, uma renovação da executiva. Sabe há quanto tempo o senhor Luciano Bivar é presidente do partido? Sabe há quanto tempo ele é presidente? 21 anos. Não é demais? 21 anos presidente. E por que o Luciano Bivar, na época da campanha presidencial, aceitou que o Gustavo Bebiano ficasse interinamente no comando da legenda? Foi para agradar o Bolsonaro? Não, é porque foi o combinado. A turma do Bolsonaro é quem vai comandar o partido. E o Bivar voltaria após a eleição.
Foi isso, foi Bom, combinado. Bom, Bibo, tem outra coisa, tu sempre falaste, né? Aliás, quero dizer que é uma honra estar aqui, sabe? Sou teu fã, a revista tem muito a ver com a tua proposta da corrente do bem e tal. Tu sempre falaste assim, se nós não deixarmos, os maus tomam conta. Se os bons com quietos, os maus tomam conta. Isso. E agora, não acha que isso aí tem que ser feito meio rápido? Porque assim, o Brasil está vivendo um momento único, né? Concordo. E daqui a pouco isso aí pode começar a influenciar na economia, né? Sim. Pode fomentar a oposição. Sim. E vocês são referência, as pessoas não têm essa mesma interesse que nós temos na política. Está acontecendo que o presidente está saindo do partido dele. Sim. Como é que tu vai fazer, tu que é um dos principais nomes no país, para articular isso? Eu acho que isso tem que ser feito um processo bem rápido. Não Olha, eu, de minha parte, nós deveríamos sair na volta do presidente Bolsonaro, mas nós dependemos da decisão do TSE, que estaremos ingressando com a ação com o doutor Admar, ele que é ex-ministro do TSE, tem amplo conhecimento, e a doutora Karina Cufa. Amplo conhecimento os dois têm e garantem que nós venceremos. O ideal é que a gente saia com o fundo partidário e o Tempo de TV. Fundo eleitoral nós não queremos. Eu tenho um projeto de lei para acabar com o fundo eleitoral. Eu acho um absurdo você, cidadão, cidadã que está nos assistindo nesse momento, se quiser ser candidato a deputado federal, do meu ponto de vista, não tem a menor chance. Por quê? Um deputado federal tem as emendas, são milhões que nós distribuímos para os municípios. Além do mais, vejam o absurdo, um deputado federal pode receber para 40 dias de campanha, 40 dias pode receber 2,5 milhões. É dinheiro que nem ladrão acaba. Eu gastei 160 mil na minha campanha, imagina 2,5 milhões. Eu não vejo onde gastar. Com o mínimo de seriedade, ou o máximo, não tem como gastar esse dinheiro em 40 dias. É um absurdo. Para que isso? Que seriedade é essa na política? Não dá. Então vocês abrem mão dessa parte de recursos pela independência de sair do partido. Sim, e criar um outro, ou se filiar a um outro partido. O que a gente quer levar, até porque o partido precisa de dinheiro, né? O fundo partidário é para isso, para um aluguel, para pagar funcionários, nós precisamos de dinheiro para manter o partido. Uma estrutura toda. Uma estrutura, isso é o mínimo, né? E o tempo de televisão, nós temos direito. É que cada deputado vale conforme sua votação. Eu, por exemplo, eu tenho valor, eu valho 4 milhões de reais aproximadamente. Todos têm o seu valor devido à sua votação, para o fundo partidário. Então, acho que tenho direito a levar. Se eu saio do partido, eu querendo sair, perco o mandato. Eu posso sair argumentando que eu sou perseguido no partido. Eu sou super perseguido. Aí tu leva o mandato contigo. Eu levo o mandato comigo. Mas só que eu não quero sair sozinho. Comigo sairia a deputada Alê Silva, que questionou também o laranjal do Bivar, lá em Pernambuco. Ela teria motivo para sair. Mas nós queremos sair juntos, todos nós juntos com o presidente Bolsonaro, e iremos unidos para outro partido. Bibo, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Se o laranjal é uma preocupação da ala do PSL ligada ao presidente da República, por que o presidente da República não demite o ministro do Turismo que está envolvido nesse caso? Pois é, aí tem que comprovar. Onde comprovar que tem de fato envolvimento, ele será demitido. Não tem a menor dúvida disso. O Bivar, a Polícia Federal bateu na casa dele, nos domicílios dele a semana passada. Ninguém bateu em algum domicílio do ministro do Turismo até o momento. Mas tenha certeza que a partir do momento em que se provar que tem, está fora. Bibo, não tem colher de chá para ninguém. Essas questões que foram até agora levantadas, sobretudo, até porque são momentâneas, né? São a informação do momento, elas remetem à questão da reforma, de uma outra reforma que é necessária, que é a reforma partidária, a reforma política, né? E aí, retomando aquela minha pergunta, qual é a tua avaliação? Eu sei que tu tem um trânsito muito grande no Congresso Nacional, qual é a tua avaliação do reflexo disso, desta briga toda do partido do presidente da República em relação àquilo que ele vai precisar no Congresso de base para aprovar essa reforma? Perfeito. Nós temos 53 deputados. 29, 30, por exemplo, que agora outros vêm para o lado. Se bem que amanhã pode mudar tudo de novo, explico depois. Amanhã tudo pode mudar. Mas outro programa. Não, amanhã... O senhor vem aqui de novo. Olha, nós estamos vivendo momentos ímpares na política brasileira. Mas isso por quê? Para uma mudança, não é assim tão fácil mudar. Nós temos aí deputados que eu me surpreendi com a paixão deles pelo fundo eleitoral partidário. Deputados colegas seus aqui do PSL do Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul nós temos um deputado aqui que está na lista dos traidores do Bolsonaro, por exemplo. Agora quem está desde o início sou eu e o deputado Sanders.
Nós estamos desde o início lutando pela causa. Afinal. Agora, são 53 deputados. Nós somos 29, 30. Que sobre 23 do outro lado. 23. Desses 23, eu garanto que no mínimo, dos 23, no mínimo, 20 estarão sempre votando a favor do Bolsonaro. Tá, uma coisa, Bibo. Vai lá. E é capaz de todos estarem votando a favor do Bolsonaro. Apesar de toda essa briga. Apesar de toda a briga, porque eles sabem, estar contra o Bolsonaro é o fim deles. Claro. Só essa arrogância do presidente do PSL de achar que o PSL É uma questão de elegeu o Bolsonaro. sobrevivência O Bolsonaro é que fez o PSL grande. O PSL tinha um deputado federal. Isso aí. O Bolsonaro elegeu 53. Depois veio mais a Bia Kicis, 54 deputados. Não é muita pretensão? Onde chega depois o senhor Luciano Bivar dizendo que vai expulsar o presidente da República do partido. O que é isso? Ele não tem noção, não tem respeito nem à liturgia do cargo. Ele não tem preparo algum. Ele pode comandar partido com um deputado e não com 53. Ainda mais tendo um gaúcho rebelde bagual como eu. Bibo, é o seguinte, ó. Falta menos de um ano para as eleições municipais, né? São mais de 5 mil municípios no país inteiro. Na tua opinião, o que vale mais a pena? Criar um novo partido, dar tempo para isso, né? Ou debandar para algum partido que se identifique mais com a ideologia de vocês? Não, criar um novo partido não consegue. Não consegue criar partido novo. Nós iremos para partido que já existe. Nós temos aí uns 3 partidos já viáveis. Quais? Que vamos ver. Mas é o que eu digo sempre. Primeiro tem que sair para depois entrar. Nós temos Vocês que querem achar... sair com segurança jurídica. Isso. Queremos segurança jurídica para sair, primeira coisa. Para não perder o mandato. Para não perder o mandato. Até quando a gente estava com o presidente, o pessoal dizendo ali, olha, eu só não quero perder o mandato, Aí eu falei, Bolsonaro, se for pela causa, eu perco até meu mandato. Que eu estou aqui por uma causa. Eu estou aqui para perder. Eu vim aqui, Brasília, para perder e o Brasil ganhar. Eu quero pagar parte da imensa dívida de carinho, amor e gratidão que eu tenho com o povo gaúcho. Eu estou aqui para perder, mas o Brasil ganhar. Eu tenho a obrigação de retornar. O PSOL, o PT, PCdoB, vasculharam minha vida de cima a baixo. Várias vezes não acharam nada, porque eu sou pitoco. E quem me acusar de alguma coisa, quero ver provar. Deputado, eu vou ter que lhe fazer uma pergunta em relação a esses que o senhor chama de os traidores do Bolsonaro. Não fui eu que chamei, é que não, teve a relação dos traidores. É que o senhor mencionou aqui. Mas não fui eu que citei. Tem os traidores do Bolsonaro. A expressão traidores do Bolsonaro não remete a expurgo? Quer dizer, no sentido de que se eventualmente não concorda com a diretriz do presidente, está traindo. Não. Isso daí não é uma noção muito radical de política? Olha, a partir do momento que eu confio em alguém e perde a minha confiança, é uma traição. É uma traição. Natural. O senhor considera, então, que eles é que deveriam ser expulsos do partido? Não. Eu acho que até devem continuar, sem problema algum. Mas eu não prego a expulsão de ninguém. Eu respeito inclusive o Luciano Bivar. O Bivar é o dono do partido. Não tem como expulsar ele. Ele é o dono. Ele é o dono mesmo do partido. O estatuto do partido, ele é o dono. Ele faz o que ele quer. Ninguém mexe nele. Impossível mexer nele. São 105 membros efetivos, todos dele, que ele colocou. Eu, como deputado, não participei do estatuto, nem da Convenção Nacional. E, como eu sou deputado federal, eu tenho direito natural a estar lá. Mas nós teríamos, no máximo, nesse caso aí, 30 votos. Seria uma eleição aí de 30 votos nossos contra 150, 140 dele. Jamais teremos chance de vencer. E o que o senhor acha que motivou todos esses parlamentares que foram inegavelmente eleitos, associando seu nome ao Jair Bolsonaro, se colocarem ao lado da direção nacional do partido? O interesse é meramente financeiro? Olha, não digo exclusivamente financeiro. Porque eu já ouvi muita gente reclamando que o governo não tem diálogo com muitos dos seus parlamentares, que é difícil encontrar no Palácio do Planalto amparo. E aqui eu estou falando em amparo político, apoio institucional. Isso acontece ou é um mito que tem se verbalizado por aí? O que alguns reclamam que não tem cargos, não ganhamos cargos. Eu, por exemplo, sou mais votado do partido no Estado. Eu não tenho nem um cargo. Eu não coloquei ninguém no Transurb, ninguém ali no Grupo Hospitalar Conceição, ninguém. Mas eu não estou preocupado com cargos. Eu não faço política com cargos, até porque eu não faço política, eu vou colocar alguém lá para ele me apoiar. Eu não tive apoio de nenhum prefeito do Rio Grande do Sul e nenhum vereador. O meu voto é da população. Eu não olho a árvore, eu olho a floresta. O que é bom para a floresta está comigo.
Fala assim. Bibo, a gente que conhece tu, Bibo, a tua história toda, ela sabe que tu sempre foi um cara idealista e lutador, né? Tu mesmo diz, te coloca como um homem de um exército só, e é verdade. No Congresso Nacional, pelo que tem conhecimento das elites, daqueles grupos formados, existem deputados idealistas, quer dizer, aqueles que, digamos como tu, e tu te revelas assim, Sim. que está despojado de interesses pequenos, mas que querem o bem do Brasil? Tem. Não são muitos. Não são muitos, mas tem. Um exemplo que eu considero que é um idealista e que é o bem do Brasil mesmo é o príncipe, o Luiz Felipe de Orleans. Ele é um que tem o meu respeito mesmo. E alguém que discorde da tua ideologia? Olha, por incrível que pareça, eu tenho o respeito do outro lado também. Quem não gosta de mim ali, o Valdir, por exemplo, que é o líder, que era muito meu amigo, mas acho que ele não tem nada contra mim pessoalmente. O Julian Lemos, que era o braço direito do Bolsonaro na eleição, tá lá do outro lado, mas falei hoje com ele. Ele gosta do Bolsonaro, quer ajeitar um jeito de compor. Por isso que eu digo, ninguém vai ir contra o Bolsonaro. Pode ser, nem o próprio Bivar vai ir contra o Bolsonaro. Então, essa preocupação eu não tenho. Só tem que definir quem está na política do Bolsonaro e esse partido que não representa o que nós pregamos. No mais, desejo sucesso para todos eles. E o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, que está no PSL do Bivar, que batiam fotinhos com o Bivar, viva o Bivar, que continuem lá. Porque quem não está, vem conosco para o novo partido. Só que não adianta se filiar pela internet, que não vai entrar assim sem o nosso aval. Vai ser um partido bem diferente, a gente aprende com o tempo, né? Nós somos todos novatos. Dos 53 eleitos, nós temos ali 2 que eram deputados, eram o Valdir e o Eduardo. Só, Bibo, o resto tudo novato. conhecendo assim que o Exército, o Bolsonaro é do Exército, é capitão e tal. Então nós sabemos que o Exército tem uma disciplina, né? A história mostra isso, na história antiga e tal, que as primeiras grandes instituições da Idade Média, elas se formaram a partir da disciplina do Exército. E ali se formaram as grandes instituições da civilização. Por causa da disciplina, da ordem, do caráter. Aliás, o Exército foi a primeira grande instituição da civilização. Conhecendo isto e conhecendo o Bolsonaro, como tu conheces ele, qual é o que ele pensa em relação a esse problema do partido? Ele interfere, ele busca um apaziguamento, ele busca um caminho. Qual é a posição do Bolsonaro? Quer ver? Para deixar bem claro a posição do Bolsonaro, saiu na mídia que o Bolsonaro estava ligando para os deputados para tentar influenciar, assinar a lista a favor do Eduardo Bolsonaro. Mas peraí, a revista Cruzoé não publicou um áudio dele conversando, eu explico, ele não estava fato se mobilizando nesse sentido? Sim, justamente por isso que eu vou falar. Essa ligação que foi o deputado Heitor Freire, lá do Ceará, colocou na mídia, aconteceu da seguinte maneira. Estávamos numa reunião, tá? O Bolsonaro na cabeça da mesa, eu do lado direito do Bolsonaro e do lado esquerdo estava o Eduardo Bolsonaro. Os outros deputados em frente, na mesa, completando a mesa. Eu estou lá do Bolsonaro, o general Girão pega um telefone, né, estava falando, Bill, passa aí para o presidente, para o Heitor que quer falar com ele. Aí eu passei o telefone para o presidente. E o presidente conversou e aí vazou esse áudio. Então não foi o presidente Bolsonaro que ligou. Em momento algum ele quis isso. Ele recebeu a ligação e covardemente foi colocado na mídia. O Heitor, que é meu amigo, tudo bem, gosto dele, muito legal comigo, só que o Heitor, ele tem que se mudar do país. Ou abrir a boca e se engolir. Porque o que ele fez colocar a conversa com o presidente Bolsonaro de público foi uma infantilidade, um absurdo. E ele está arrependido disso. Outro detalhe importante... Então quer dizer que o grupo do WhatsApp do PSL é meio perigoso, não dá para ficar mandando áudio lá, porque cai na mídia rapidinho. Né? Olha, eu acho que não só no PSL, em todos os lugares. Hoje, tendo mais de 2, já é um perigo. Em qualquer lugar. É verdade. Agora, continuando aqui a colocação também, na mesma reunião, que a gente conversando ali, aí, não, 3 vieram ensaiadinhos, né? Não, vamos lançar para líder o fulano. Eu digo, opa, se é para lançar líder, eu sou candidato aqui. O candidato sou eu. Porque eu sou o que mais fala aqui na tribuna, eu sou o que mais fala com a imprensa, eu tenho esse conhecimento. E o que estava se lançando, com todo respeito, é muito novo, tem muito que aprender ainda. Cada um alça o voo de acordo com as suas asas. Então eu sou candidato e eu tenho a maioria ali. Aí, como poderia sair até eu mesmo, o líder, a Bia aqui disse o seguinte, olha, para não dar nenhuma discussão, não chegou a dar discussão, foi numa boa. Depois até falei com o outro candidato,
Mas ela disse, então vamos lançar aqui o Eduardo, que o Eduardo todo mundo aceita. Aí o Bolsonaro, não, de jeito algum eu quero o Eduardo. Foi até áspero. Foi áspero com o Eduardo. Eu não quero o Eduardo de líder. Vai me dar problema, vai dar muita confusão. Então, o Bolsonaro não quis. Aí nós, olha, presidente, para ficar um clima bom aqui, ele vai ficar só até 15 de dezembro, é mandar tampão, fica até 15 de dezembro. Aí aceitaram, mas o Bolsonaro não queria, não queria. Aí botam, Bolsonaro está fazendo pressão para botar o filho. Ele não queria, essa é a verdade. Tudo bem, ele não queria, mas esse negócio de que seria aceito por todos acabou não se revelando verdadeiro. Porque... Não, do nosso grupo ele é aceito por todos. Ah, por todos não, dentro do nosso grupo. Dentro do nosso grupo. Bibo, olha só, uma vez eu assisti um programa teu, tu falaste do político Sol e político Lua. Tu se lembra dessa Sim, teoria? essa é boa. Quer que eu explique aqui? Isso, não é isso, eu vou nessa tua onda aí. Não, mas o telespectador, para entender, deixa eu só explicar. O que é o político com brilho solar e o político com brilho lunar. O político com brilho solar é que ele tem luz própria, ele brilha ao natural. É o caso do Bolsonaro, é o caso do Lula, que tem luz própria, não adianta, ele tem brilho próprio. E é o teu caso também. Não, muito obrigado. Tem um camarada que diz as coisas, toma posição e assume posição. Sim. Que isso é uma coisa difícil no político. É, porque lá em Cruz Alta já dizia, quem fica em cima do muro leva chumbo dos dois lados. Quem te conhece sabe que é isso. E, bem, o político solar é esse, tem luz própria. E o lunar é aquele político que depende da luz do sol. Ele só é alguém, vote em mim porque eu sou amigo do Bolsonaro, eu tenho foto com o Bolsonaro. Ele depende do brilho do outro. Este é o político lunar, que infelizmente a maioria hoje é lunar. Mas aí é que tá, aí é que eu me refiro. É a minha dúvida, eu acho que é a dúvida da maioria do cidadão. O PSL só existe hoje por causa do Bolsonaro. Sim. Vocês são a maioria, né, que estão apoiando o presidente. De onde é que vem esse poder do Bivar? A lua está brilhando mais que o sol? O poder... Ou então, o poder é que ele é o dono do partido. Mas por quê, tio? Ele é o dono do partido. O partido é dele. Ele é o dono. Mas a luz dele é lunar. Eu não sei se a lua dele não é nem eclipse. Quem sabe nem lunar é. É um eclipse. Mas ele conseguiu todo esse poder interno a despeito dos interesses da parte do PSL que tinha entrado junto com o Bolsonaro? Sim. Vocês permitiram que ele acumulasse esse poder todo dentro essa é a pergunta, essa é a questão, que está todo mundo como é que entendendo chegou a esse como é que o ponto? presidente... Ele é presidente do partido há 21 anos. 21 anos ele é presidente. E depois ele fez um estatuto, sem ninguém saber, em janeiro. Eu nem sabia que o PSL tinha 21 anos. Não, pois é, ninguém sabia. E ele era o único deputado da legislatura anterior do PSL. Não era ele. Não era ele. Era eu acho que era o... Eu nem sei quem era o deputado. Eu acredito que era ele. Sim. Não era ele. Não ele era não se elegeu, ele não se elegeu. Ele se elegeu agora, ele não era eleito, não. Mas ele é o dono do partido. É simples. Mas não foi desatenção, no mínimo, da ala bolsonarista do PSL? Não, é que a gente acreditou... A composição interna? A gente acreditou que ele estaria fazendo um partido voltado para todos os deputados, respeitando... Olha o meu caso aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui eleito presidente e ele não aceitou. Porque eles são muito arrogantes. Eu entendo o Rio Grande do Sul. Vai entender o Rio Grande do Sul mais do que eu, pô. Fica no teu Pernambuco, vamos se respeitar. Posso fazer uma provocação? Pode, eu então adoro provocação. Então vamos lá. Se não tiver provocação, comigo não tem procissão. Eu quero confusão. Mas então a lua está brilhando mais que o sol? Não, ele não é lua, ele não é sol, ele é um eclipse, ele é apenas o dono do partido. Ele está liderando o partido, ele é, entre aspas, dono do partido, segundo as suas próprias palavras, há 21 anos. 21 anos. Vocês acreditaram no dono do partido? Quando vocês entraram, já tinha essa propriedade há 21 anos. Vocês não foram muito ingênuos de acreditar nele? Ele engambelou todos vocês, não é? Não engambelou, porque a ideia é que ele tivesse um grande partido. Pensamos que ele estava pensando no Brasil, mas não, ele estava pensando, no meu ponto de vista, pensando no umbigo dele. E eu me decepcionei mais ainda com ele, quando eu e o deputado Sanders estávamos conversando com ele lá na presidência, e dizendo que não podia botar o Nereu Crispim, que está aí. Né? Que ele não tinha condições, estava respondendo processo da Justiça Eleitoral. Até na semana passada ele não foi cassado, mas continua respondendo por crime eleitoral. Não queremos ele. Até que chega um momento, o Bivar chega e diz para mim o seguinte: olha, para acalmar tudo, para deixar tudo tranquilo, faz o seguinte, eu te dou 1,5 milhão e 1,5 milhão para o Sanderson, de fundo de emendas que eu tenho. E eu respondi para ele o seguinte: presidente, o senhor está me oferecendo 1,5 milhão? Eu lhe ofereço 3. Eu não estou aqui por dinheiro, estou aqui por uma causa. O senhor me oferecer do seu fundo eleitoral querendo me comprar? Que isso? Ele ficou meio sem jeito.
os tantos que ele ia levantar. Aí eu senti qual é a índole dele, querendo me comprar. Ofereci o dom para ele. Ele jamais imaginou isso. Porque para mim, honra, dignidade não tem preço. E o homem coloca seu preço, ele vale nada. Bibo, pelo que a gente está acompanhando, não só agora, nesse momento que o PSL é a partido da vez que está nos dando essa efervescência política no país, mas ao longo da história recente do Brasil, essa questão da partidária, quer dizer, essa reforma política. Como é que vocês, tu é um parlamentar já, apesar de ser novo lá no Congresso Nacional, mas é um cara experimentado na vida, que tipo de reforma partidária lá os congressistas, gente como tu, assim, está pensando que seja a melhor para este momento que o Brasil está atravessando? Por exemplo, eu tenho um projeto de lei para acabar com o fundo eleitoral. Eu acho isso um grande absurdo. Porque, em tese, se seguirmos a reforma, pode ser boa, mas tem que seguir. É que as pessoas olham só ao seu lado, querem... Política não é para ganhar dinheiro. E as pessoas ainda acreditam que ganham dinheiro na política. Eu fico impressionado com isso. Tem pessoas que querem ganhar dinheiro com a política. Dizem que emendas parlamentares. Eu, por exemplo, dei minhas emendas parlamentares. Mas jamais, em momento algum, alguém vai vir dizer que eu pedi algo em troca. Muito pelo contrário. É mais fácil eu perder ajudando a mandar emenda do que ganhar. Mas tem deputados que aproveitam e querem negociar. O caso aí... Alguns que ficaram, não vou generalizar, nunca se generaliza, mas deputados que ficaram do outro lado, agora para a eleição de prefeito, nós temos bastante dinheiro, vamos te dar 2 milhões, 3 para te distribuir para os teus candidatos a vereador e a prefeito. Eu não achei legal isso. Mas quem faz política com dinheiro, precisa do dinheiro. E quem é Bolsonaro de raiz, não usa dinheiro na política. Não se lastreia um partido ou uma vida partidária em dinheiro. E eu falo isso de cadeira porque eu não uso dinheiro. Eu uso do meu e o que eu recebo. Normal. Bibo, olha só, quero abrir um parênteses aqui, até o Macalós falou, olha, Lúcio, hoje a revista é sobre Brasília. O programa, né? A nossa revista ela é essencialmente municipalista. Né? Geralmente são prefeitos que estão na capa. É o que a gente pensa. Isso. É mais Brasil, menos Brasília. Isso, exatamente. Aí que os problemas de Brasília nos afetam. É aí que eu quero falar contigo. Eu estou vendo pelo teu discurso que se identifica com essa bandeira municipalista. Sem dúvida. Há 10 anos a revista existe, a FAMURS tem há 47, ela já nasceu em busca do novo Pacto Federativo. Né? A FAMURS foi a primeira associação municipalista do país. A CNM, o presidente é gaúcho, que sucedeu outros dois. Deixa eu dar uma olhada aqui na tua revista. Vamos ver o que tu tem de estatal aqui. Bibo, quando é que os deputados... Tem estatal aqui? Não. Nenhuma? Quando é que os deputados... Não tem um Banrisul aqui? Não tem nada? Não tem. Então você é um guerreiro. É verdade. Você não deve louça para ninguém. É verdade, graças a Deus. Quando os deputados vão de fato, porque o deputado ele dá aquele discurso, a gente apoia os prefeitos, a gente apoia a causa municipalista, mas a gente sabe que os prefeitos estão na mão dos caras, né? E só quem pode fazer esse pacto federativo de fato é o Congresso Nacional, são os deputados. Sim. O que tu pensa disso e tu acha que esse sonho realmente é possível? É possível ter esse novo pacto federativo? Eu acredito, totalmente. Tanto é que nosso slogan é esse. Como? O Paulo Guedes. Como convencer esse povo Brasil a votar, a dar tiro e menos no pé? Brasília. Mandar para os municípios, dar a real importância aos municípios. É isso. Agora, esse pacto federativo, ele vai ter que, em primeiro lugar, partir para a reforma do Estado, né? Quer dizer, o governo federal não vai abrir mão de recursos, né? Está faltando recursos do governo, o governo está falido também, o PT faliu o país inteiro, faliu o Estado. Tá bem, o governo estadual está mal, é isso? Sim, estadual, municipal, tá federal. Olha aqui, a maneira de pensar do PSL e Bolsonaro. Privatização. Privatizar ao máximo. Eu disse no Congresso lá, era uma sessão do Congresso, eu disse, eu quero a privatização do Banrisul. Eu digo de cara aqui, eu quero a privatização do Banrisul. Os políticos têm medo de dizer isso. Têm medo. Eu estou aqui para dizer o que eu penso, arcando com as consequências a favor e contra. Banco é uma coisa que está acabando. Você é jovem, você vai a banco? Raramente. Não vai a banco. Banco vai acabar. Banco físico vai acabar. Hoje é pela internet. O dinheiro vai acabar. Então, quanto mais passa o tempo, menos vale o Banrisul. Começaram o leilão que fariam das ações do Banrisul com 2 bi e 200 milhões. Quando colocaram na prática, valia 1,5 bilhão. Vai hoje, vale 1 bi e 200. Vai virar pó, como foi o caso da Umbra, com o seu plano de saúde. Então, banco tem que ser realista. É banco dos gaúchos, é dos gaúchos, só o Rio Grande do Sul.
Só o Rio Grande do Sul hoje tem um banco estatal. O Banerjee do Rio de Janeiro foi privatizado, Banespa de São Paulo foi privatizado, Banco de Minas Gerais, Banco da Bahia, Banco de Santa Catarina. Só o Rio Grande do Sul está certo? Para que vendam logo o Banrisul, porque vai valer cada vez menos e maior prejuízo para você, gaúcho, gaúcha, que está recebendo atrasado, poderia estar em dia, não tem dinheiro para investimento. Banrisul, você funcionário público, vai pedir um empréstimo do Banrisul para ver, às vezes é mais caro que um banco privado. Não é função do Estado ter banco, não é função do Estado ter banco. Tá, mas só um pouquinho, para não perder a linha aí. Desculpa se eu me empolgo muito, que já dizia o Colares no nosso programa, só empolga quem está empolgado, só convence quem está convencido. Então, o colega que faz a última pergunta e depois nós vamos para o intervalo. Isso, a principal, o que pega nessa questão do Pacto Federativo é a divisão do bolo orçamentário, né? Que o município ficou com 18 pontos alguma coisa e 60 pontos. Como agora a distribuição do petróleo melhorou aí para o Estado também. Sim, está esperando o Senado agora também. Mas efetivamente, o que pode ser feito? Se quiser responder depois, talvez. Não, pode responder. Temos tempo. Efetivamente, bem, aí eu vou ter que levar um tempão aqui te respondendo. Tem 500 prefeitos querendo saber agora. Tem 5 minutos. Mas o que tem que fazer para melhorar a distribuição, no caso do petróleo, já melhorou os municípios. Os impostos, que nós vamos reduzir bastante, mas os impostos têm que... Vem a reforma tributária aí, né? Então, os municípios têm que ser melhor aquinhoados. Eu não tenho a menor dúvida disto. Na reforma tributária é que estaremos tratando disto. E tem os municípios, certeza que eu estarei lutando mais pelo Estado do Rio Grande do Sul e também pelos municípios. Mais Brasil, menos Brasília. Mas tudo a partir, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos segurar o break, porque a conversa está interessante, nós vamos deixar mais um pouco. Eu quero voltar para a polêmica, se vocês me permitem. Eu gosto de polêmica. Claro. Eu quero voltar para a polêmica do PSL, porque nós tivemos aí a destituição da Joyce Hasselmann como líder do governo no Congresso Nacional. Sim. Como é que tu viu a destituição dela do comando da articulação política do governo no Congresso e o que se viu nas redes sociais? Porque houve uma campanha para que ela perdesse seguidores no Instagram, no Twitter, no Facebook, e a campanha que foi puxada, inclusive, pelos filhos do presidente, ou pelo menos um dos filhos do presidente, eu vi o Carlos Bolsonaro, era: deixe de seguir a Peppa, ou seja, se referindo a Joyce Hasselmann como a Peppa Pig. Como é que tu viu tudo isso? E não é triste que se utilize esse tipo de termo para se referir a uma parlamentar? Mas ela também se refere aos parlamentares, colegas, de maneira muito humilhante. Ela não respeita os colegas. A Joyce, ela com certeza deveria ser destituída do cargo, até porque ela não tinha confiança do presidente e ela também não agia como devia. Não foi o Bolsonaro que colocou ela lá. Quem colocou foi o presidente da Câmara. Foi o Rodrigo Maia na liderança do governo no Congresso. Mas o presidente aceitou de bom grado e não tinha reclamado até então. Não foi de tão bom grado assim. Não foi de tão bom grado? Eu, quando almocei com ele, há uns 2, 3 meses atrás, lá no Palácio, ele disse: essa aí não foi comigo. Até porque, antes de começar o mandato da Joyce, ela disse que ela era mais filha do Bolsonaro que os próprios filhos. Aí o Bolsonaro disse: então vou ter que fazer um exame de DNA. Aí ver qual é a sanidade dela. E ela disse para mim: Bibo, qualquer partido eu me elejo. Partido Nanico. Eu fiz 1 milhão de votos, achando que foi ela. Ela fez no vácuo do Bolsonaro. Que ela se dizia mais filha do Bolsonaro que os próprios filhos. Olha o papelão que ela está fazendo. Ela e o Frota, então. Mas essa indicação do Rodrigo Maia, nela para líder do governo, me parece assim que ela está dentro de um esquema todo, né? De uma logística e de interesses tanto do Congresso como do presidente, de ajeitar as questões. Eu acho que o Bolsonaro ouviu. Ele precisa do apoio do Rodrigo Maia para as reformas que tem que andar no Congresso Nacional. Ora, se o Rodrigo Maia indica a Joyce, eu também vou ficar numa boa. Quer dizer, eu posso ter uma aproximação com o Rodrigo Maia, pelo menos a boa vontade do Rodrigo Maia para encaminhar essas coisas. Não te parece que seja isso? Não, correto o teu pensamento. Concordo contigo. Então o Bolsonaro teve que engolir, né? Teve que engolir. Teve que engolir, até porque, de um lado, também facilitaria... Correto. Perfeita a tua análise. Concordo plenamente contigo. Tá, mas aí eu vou fazer uma pergunta para ti em relação ao novo líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes. Esse eu não conheço, não posso opinar. Ok, mas tu podes falar sobre da onde ele vem. Ele entrou no MDB pelas mãos do Renan Calheiros e agora lidera o governo Bolsonaro
que se elegeu com o discurso da nova era, de crítica Nova política. ao establishment que havia leiloado os setores do Estado em nome dos seus interesses particulares, e daí, de repente, o governo é liderado no Senado pelo Bezerra, que é do MDB, e no Congresso como um todo, por um outro integrante do MDB. Se ele fosse colocar... Como é que fica isso? Não, se ele fosse colocar algum senador, seria o filho dele, o Flávio, que é senador nosso lá. Só. Não ficaria bem colocar o filho. Não ficaria bem. Tu acha que esse nome fica bem? Não conheço. Sinceramente, eu não conheço ele. Não conheço. Eu preferiria o Flávio, mas não conheço ele. Flávio está enfraquecido, né? Eu não posso opinar, eu não opino sobre o que eu não conheço. Só falo sobre o que eu conheço. E eu não sou do Senado. Tu conhece, tu circula no meio lá e tal, tu está junto com o presidente, com os filhos dele. Qual é a relação do presidente com os filhos? Quer dizer, o presidente é ouvido pelos filhos nas manifestações que eles fazem aí, que daqui a pouco acabam comprometendo a própria unidade do governo? Pois é, muita gente fala isso, né? Mas os filhos, eles são eleitos. O Eduardo fez 1.800.000 votos. O Flávio foi o senador mais votado no Rio de Janeiro. Então... Mas eles também não foram respeitar. eleitos... Peraí, mas eles também não foram eleitos nessa mesma onda? Eles não foram eleitos pelo sobrenome? Provavelmente, com certeza. Com certeza, sim. E abraçando o mesmo projeto, que é esse que é o problema. Quer dizer, daqui a pouco eles estão com o presidente, com o pai deles, que é o presidente do Brasil, tem um projeto que eles abraçaram, que a sociedade apostou. Sim. E daqui a pouco eles estão bombardeando esse projeto. Porque Não, eles nunca falaram mal do... Os filhos nunca atacaram o Bolsonaro. Na sua avaliação, eles nunca causaram problemas para o governo? Isso. Não, problemas até pode ter causado, mas eles nunca foram contrários ao que pensa o Bolsonaro. E nem nunca. o Bolsonaro contra eles E também. tu não acha, Bibo, que o Bolsonaro às vezes não deixa a corda um tanto quanto frouxa para os filhos atuarem? Mas ele está segurando mais agora. As pessoas falam demais. Pô, o Bolsonaro fala demais, ele tem muita confusão, fala demais o Bolsonaro. Bolsonaro fala com o coração. Ele não mede palavras. Ninguém vai ter algo de decepção com o Bolsonaro. Ele fala com o coração. Aí ele fala demais. Eu prefiro um presidente que fale demais do que um presidente que roube demais. Bibo, ali tu falaste que existem alguns partidos, né? Na possibilidade, tá? Pode dizer alguns para nós aqui? Não, eu, por exemplo, recebi convites de vários partidos. Essa história da nova UDN? Não, essa aí eu não vejo fundamento. Essa hipótese aí é das menores. Falaste de 3 ou 4. Nós temos... Mas como eu digo, eu vou por etapa. Primeiro eu tenho que sair. Nós temos que sair do partido de maneira que não percamos o mandato. E de preferência que nós venhamos a ter o tempo de TV e também o fundo partidário. É o que nós queremos. Vamos lutar por isso. Imagina a gente começar um partido aí com 30, 35 deputados sem dinheiro do fundo partidário. Começa como? Mas a gente está disposto. Aí nós estaremos colocando dinheiro do bolso para ajudar o partido. Aí eu vou te perguntar como é que... Vamos lá. Vocês não se inspirariam no Novo, por exemplo, que não usa nenhum desses recursos, de estar se construindo mas como o Novo partido? não é bem assim, porque tem apoio partidário aí também. E o PL? Não é bem assim. Qual? O do Cherini aqui. O que tem? É um partido parecido com vocês também. Olha, eu acho que partido parecido... A outra... O que mais chegaria perto seria o Novo. O estilo Bolsonaro seria o Novo. Tanto é que eles estão sempre nos apoiando. Né? Só que o Novo, eu acho que eles são um pouco radicais. Seria uma extrema-direita e extrema-esquerda. Qualquer extrema, para mim, não serve. Todo extremismo não é bom. Mas eu respeito muito o Novo, sem dúvida alguma. Vai. E as relações, as relações do presidente com o Mourão, com o vice-presidente? Eu vejo assim que onde o Mourão vai, ele é aplaudido, ele é respeitado. Recebeu a medalha do Mérito Farroupilha aqui semana passada. Como é que se dá essa relação? Porque tempos atrás, alguns meses atrás, nós sabemos que nós trabalhamos na mídia, né? Temos uma experiência forte nisso, e sabemos que a mídia trabalha em cima de interesses que são próprios dela e também, ideologicamente, hoje ela tem um papel importante. Sempre teve, mas ela está muito destacadamente nisso aí hoje. Então a mídia faz essa coisa toda e estava colocando o Bolsonaro contra o Mourão e o Mourão contra o Bolsonaro. Daqui a pouco a coisa mais ou menos se equilibrou, o Bolsonaro está na dele, o Mourão na dele. Mas como é que tu vê essa relação? A mídia, que, na sua avaliação, colocou um contra o outro? Olha, eu acredito que sim, porque tanto a postura do Mourão quanto o Bolsonaro, eu não vejo problema. Eu me dou muito bem com os dois. O Mourão, para ter uma base, a filha dele é a maior amiga da minha filha.
Minha filha morou 6 meses na casa do Mourão e eu não sabia. Na campanha que eu descobri lá em Gramado do Mourão, nossas filhas são super amigas, eu não entendi bem. Aí a Thaís Teve os me filhos disse... deles que se envolveram nessa história com o Mourão. Foi mais uma rusga com o filho, não foi? Não, o Mourão... Os filhos dispararam algumas Pois e, é. e o Acho que mais o Carlos. o escritor Olavo de Carvalho, principalmente. Também. Né? Mas o Mourão, eu gosto muito dele, é uma pessoa excelente, é um bom gaúcho, e pelas declarações que eu vejo dele, são excelentes. Quando o Bolsonaro saiu do hospital agora a última vez, logo que ele chegou a Brasília, ele convidou um grupo de deputados lá, nós éramos uns 25 mais ou menos, que ele estava lançando, não sei o que ele assinou lá, é tanta coisa, não lembro, mas eu fui um dos privilegiados aí para o Palácio da Alvorada, que é a casa dele. E lá estava, ao lado do presidente, estava o Mourão. Ninguém dava papo pro Mourão. Bolsonaro. Eu fui lá, presidente, tratei super bem o Mourão, porque eu tenho uma amizade com ele. E ele me trata muito bem. Então, eu acredito até que vão continuar em partidos diferentes, sem dúvida alguma, mas o Mourão tem o meu respeito, é uma pessoa que eu considero excelente. Já que falamos do Mourão, vamos falar do setor militar como um todo dentro do governo, que é muito presente. E é personificado pelo general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, e pelo ministro Heleno. A pergunta que eu lhe faço, antes de nós irmos daí sim para o intervalo, é a seguinte. Como é que o setor militar, que é conhecido pela sua postura distanciada dos debates políticos, está vendo toda essa crise que paralisou o governo nos últimos 15 dias? Olha, o articulador do governo é o general Ramos. Isso, está na pasta dele. Eu estive com ele, recebendo inclusive deputados do outro lado esses dias. Uma pessoa de extremo bom senso e que prega a união e quer que tudo dê certo. Ele está lá para colaborar, para agregar, né? Eu noto que as pessoas do Exército que estão lá estão dando sangue pelo Brasil. São verdadeiros patriotas. Claro que não têm experiência política, mas eles têm vontade de fazer a boa política. Quem deles o presidente Bolsonaro ouve e respeita mais? O general Heleno, o próprio general Ramos, são muito bem ouvidos. O ministro da Defesa... Mas eles disseram alguma coisa sobre tudo isso que aconteceu? Tu chegasse a ouvir, o senhor que tem muito trânsito lá em Brasília? Não, eles estão tentando conciliar da melhor maneira possível. Estão pensando no melhor para o Brasil. Agora lamentam o que está acontecendo. Não tem como não lamentar. Bibo, nós estamos numa semana fundamental agora, depois de amanhã, além do jogo do Grêmio lá no Maracanã, com o Flamengo, nosso Grêmio, tu é colorado, né? Eu sou colorado, mas eu acho que o Grêmio vai ganhar, viu? Eu também Porque acho. o Flamengo está achando que está com tudo ganho, não é bem assim. Mas na quarta-feira, dia 23, também o STF vota, não sei se termina na quarta ou na sexta-feira, aquela questão da punição, do encarceramento depois da segunda instância. Eu vejo assim, eu sou filho de militar e tenho circulado pelo meio militar, que é uma preocupação muito grande deles com a decisão do Supremo. Tu achas que nós podemos estar caminhando para um processo, né, de ruptura institucional no país? Vamos deixar a resposta do deputado Bibo Nunes para a volta do intervalo, já que é um tema quente. Eu depois quero ler, já na esteira da pergunta feita pelo Silvio, a manifestação do general Vilas Boas, né, que tratou do assunto na véspera do início da discussão no Supremo Tribunal Federal, ainda na semana passada. Então fiquem ligados, o Cruzando as Conversas de hoje volta daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Vocês sabiam que cerca de 80% das pessoas que colocam aparelhos auditivos não se adaptam? Isso acontece porque os aparelhos atuais apenas amplificam o som. Uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos por indução magnética. Esta é a tecnologia mais desenvolvida no mercado mundial. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea.
Estudos recentes da neurociência comprovam que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva dos pacientes. Para ter a sensação de escutar melhor, não deixe de também marcar a sua consulta, fazer um teste e ligar para o número 3061-7373. Vou repetir, 3061-7373, está na sua tela. Acesse o site clinicadaudição.com.br. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com indução magnética é limitado. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas de hoje. Temos a participação do deputado Bibo Nunes, ainda do PSL do Rio Grande do Sul, mas de mudança. E junto com o deputado Bibo Nunes, nós temos os meus dois convidados e entrevistadores, Lúcio Vaz e também Silvio Lopes. Muito bem, o Silvio havia perguntado para o Bibo sobre ruptura institucional, gostaria que o Bibo respondesse. Com relação à votação de segunda instância, né? É isso? Eu acho que tem que continuar a prisão na segunda instância. Tem país que é na primeira instância, né? Agora, o Lula, ele já pode sair, né? No semiaberto. Ele não está querendo sair. O problema do Lula, porque ele não quer sair do semiaberto, é que tem que trabalhar. Aí ele não quer. Semiaberto tem que trabalhar de dia, Mas de noite. tem muito conforto também lá onde ele está, né? Não, ele está no conforto, não precisa trabalhar. Então ele Tem não que quer sair sair. para trabalhar? Mas ele vai sair, porque eu não quero mais estar pagando moleza para ele. Vai trabalhar um pouquinho, vem trabalhar, vem fazer alguma coisa, chega. O Lula também obedece a um cálculo político, né? Que eu sou contra a progressão de regime e progressão de pena. Tem que acabar com isso. Esse negócio de sexta pena, um terço liberar, não. Olha aqui, ó. Tem que pagar, paga. Falta punição no Brasil. Punibilidade. A partir do momento que começar a punir, acaba. Não tem... tem 30 anos, cumpre 6, 8, sei lá, e já pode sair. Ou então, no caso do regime, vem para o semiaberto. Não, tem que cumprir a pena toda. Essa coisa da progressão de pena. E isso é o seguinte, Silvio, é muito simples. Para não ir para o semiaberto, para não estar no presídio ou ser condenado, é simples. Seja uma pessoa correta. Basta ser uma pessoa correta que você não vai ser preso. Aliás, o presídio é o local mais democrático do mundo. Só vai para lá quem quer. Quem rouba, assalta, estupra. Não faça isso, que você jamais estará no presídio e jamais será visitado pela Polícia Federal, como foi o presidente do PSL, Luciano Bivar. Silvio, eu vou completar o que tu havias questionado para o deputado Bibo, trazendo aqui a manifestação do general Vilas Boas, que escreveu no último dia 16, antes do início do debate no Supremo sobre a decisão de se prender após uma decisão de segunda instância. Ele escreveu o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa, 1914. Essa síndrome, reflexionada por Rui Barbosa, infelizmente, assolou nosso país ao longo do último século. Contudo, experimentamos um novo período em que as instituições vêm fazendo grande esforço para combater a corrupção e a impunidade, o que nos trouxe gente brasileira de volta à autoestima e à confiança. É preciso manter a energia que nos move em direção à paz social, sob pena de que o povo brasileiro venha a cair outra vez no desalento e na eventual convulsão social. Ele escreveu isso antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. E na outra oportunidade em que o Supremo havia tratado da questão, lá na época do habeas corpus do Lula, ele também fez uma manifestação nesse sentido. Como é que o senhor vê aí o general Vilas Boas tratando da questão e de muitas das pessoas que abordaram isso como se fosse um ato intimidatório por parte do general, que é a grande referência das Forças Armadas? Ele está emparedando o STF? Não. Ele está dizendo, o STF é melhor não fazer isso, que vai gerar algum ele está efeito na colocando sociedade? o pensamento dele. Colocando o pensamento dele. Mas também é bom deixar bem claro que tudo tem limite, né? Tudo tem limite.
Tem que colocar um limite. Então, às vezes, tentando passar do limite. Tu E eu falaste- acho que não devemos deixar passar do limite. Só uma coisa, eu achei legal o Macalossi falar sobre isso, porque durante todo o programa eu fiquei pensando aqui, sabe o que me parece, Bibo, que está acontecendo é assim, ó, o partido de vocês ele é feito de outsiders, né, de pessoas que querem mudar a forma de fazer política, né? Sim. E o Guilherme falou uma hora ali que houve uma certa ingenuidade, eu acredito que houve, sabe? Vocês estão jogando um jogo que a maioria Claro. que o jogo é deles. Sim. Tu Nós entendeu? somos inexperientes. Mas como me reverter considero- isso? Eu estou aprendendo. Tu acha Quando que eu comecei lá, eu não vamos lá. sabia nada. Só para terminar, Vai. os maus estão tomando conta? Não, os maus estão começando a perder para os bons. Mas isso demora um pouco, porque tem muitos maus. A maioria ainda é de maus. Mas os bons irão tomar conta, com pessoas como você, que acredita no seu país, que tem o sangue verde e amarelo na veia, que está disposto a enfrentar. Porque mercenário é aquele que luta por dinheiro. E guerreiro é aquele que luta por uma causa. Nós lutamos por uma causa. E guerreiros, por uma causa, vencem qualquer exército. Cito o exemplo dos 300 de Esparta contra os 100 mil persas. Morreram os 300, mas serviram de exemplo, de garra, fibra, para o povo grego depois expulsar os persas da Grécia. Vamos lá, eu tenho que fazer uma pergunta antes do Silvio fazer a dele, porque envolve essa questão da ingenuidade. Bibo, tu consideras que o presidente Jair Bolsonaro, um homem que está há 30 anos dentro do parlamento, é inocente quando vai fazer uma relação política com alguém, como foi o caso do Luciano Bivar? Não, ele não é ingênuo. O ingênuo que eu estou dizendo somos nós, deputados, que se elegeram, a imensa maioria, são ingênuos. Eu, quando cheguei lá, não sabia nada. O que eu sabia era falar na tribuna. E isso eu me firmei. Eu estou entre os 3 que mais falam lá. Já fiz mais de 220 discursos. Não se esperava nada de nada diferente de um comunicador. Não, né? mas tem muitos comunicadores lá. Uma votada de Santa Catarina é um comunicador. E eu não comprovo fala. isso, que eu assisto a sessão de congresso. Mas, Bibo, tu falaste da progressão de pena, isso aí é bom, hein? A gente vê o seguinte, o Brasil é um dos os únicos que tem essa coisa aí. Isso foi criado por um intelectual francês chamado Michel Foucault. Ele dizia que a prisão e a polícia eram instrumentos burgueses para oprimir o proletariado. É. Então, na Universidade do Brasil é que surgiu essa Sim. questão de sustentar Mas isso está acabando. essa teoria, exatamente. Está acabando. Então, eu te digo o seguinte... Agora nós valorizamos a polícia. Exatamente. Nós valorizamos as forças de segurança. Acabou aquela época onde se valorizava o bandido. Defensores de bandidos, deputados aqui, que defendem bandido. Isso acabou. Hoje nós damos apoio para as forças de segurança. Estamos colocando a ordem de volta. 22% dos homicídios já baixou no Brasil. Estamos voltando a ser um país sério. E tu não acha que... Tá, ok, segurança é um tema importante, o Bolsonaro foi eleito com essa bandeira, mas o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro não está fazendo água dentro do Congresso Nacional? Depende em que sentido, qual é o aspecto. Eu Depende. não vejo muita empolgação em muitos dos parlamentares, pelo menos uma parte dos mais influentes, em querer que isso ande para frente. Eu vi várias manifestações, por exemplo, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até colocando defeito no pacote. Sim. E Eu, por relativizando certos termos, tentando dizer que isso não vai ser aprovado, que Olha, não vai ir para diante. no meu ponto de vista, tudo que parte do Moro tem o meu respeito. Eu, durante esse período aí da votação, eu encerrava meus discursos dizendo o seguinte: atenção corruptos do Brasil, o Moro vai pegar. E alguns não gostavam, não gostavam. Um dos líderes do Centrão, mas quem defende tanto esse cara não vale nada. Um líder do Centrão. Vai pegar os caras lá eu aqui, digo, né? não vale para ti. Eu que defendo o cidadão de bem, honesto, correto, estou do lado do Moro. Agora, se você não gosta dele, certamente tem algum problema. Agora, me respeita, que eu estou do lado da justiça e do correto. O que tem de errado o Moro? Ele está aí para limpar o Brasil. Agora, quem tem sujeira, não vai querer varrer a sujeira para dentro de casa. Esse é o problema deles. Bem, amanhã o senhor vai ser julgado? Amanhã eu serei julgado sumariamente num processo kafkiano. Kafkiano. Eu recebi hoje às 13 horas uma notificação de que serei julgado amanhã às 9 horas. Eu e mais 4 colegas, né? O senhor vai se defender? Não tenho nem tempo, porque o tempo hábil para me defender seria 5 dias. Qual que é a acusação, deputado? Eu não sei, nem isso eu sei. Mas acusação de parte deles... Rebeldia? Rebeldia, talvez, mas eu sou um rebelde com causa. É verdade. Agora, qualquer coisa que eles queiram
Me atacar, para mim, é um orgulho, porque eu ser atacado pelo lado errado, para mim, é muito bom. Bibo, olha só, de toda essa função que está acontecendo no PSL, né? Que não deixa de estar perdendo uma oportunidade única, né? O apoio maciço da população, está conseguindo até fazer um governo economicamente bem sucedido. Qual a lição que fica para ti disso tudo? O que tu vai levar daqui para frente? O que tu aprendeu com isso? O que tu não vai fazer? O que tu acha que poderia ter feito diferente? Olha, eu estou aprendendo. Eu tenho praticamente 8 meses na Câmara, né? Estou aprendendo. E estou aprendendo muita coisa. Eu estou aprendendo que não é fácil, viu? Que, infelizmente, o dinheiro ainda baliza muitas pessoas. Daqueles que chegaram lá na linha Bolsonaro, somos sérios, não olhamos para dinheiro, estamos lutando pelo Brasil. Eu notei que alguns ali estão preocupados com o seu umbigo, estão preocupados com a sua árvore, querem adubar a sua árvore e não pensam na floresta. Eu penso na floresta e alguns olham só a sua árvore. Enquanto pensarem assim, não tem solução. Felizmente, nós temos bons colegas lá que pensam no bem do Brasil, na floresta num todo e não na sua arvorezinha. Acabou esse tempo. Bibo, você falou aqui, tu mesmo citaste 2 nomes assim que são um esteio do governo Bolsonaro do ponto de vista do executivo, que é o ministro Sérgio Moro e o economista, meu colega, já ouvi muitas palestras dele, tempo que eu estava na Fundação Getúlio Vargas, Paulo Guedes. Qual é a chance deles saírem do governo se essas questões todas começarem a agitar demais o partido, o governo, desestabilizarem o governo? Olha, pelo que eu vejo do Paulo Guedes e do Moro, a chance deles saírem é praticamente zero. Eles estão fechados com uma causa. Quem luta por uma causa não deixa se abalar. Então quer dizer que eles lutam pela causa. Quer dizer que aquela história de que o Bolsonaro estaria se movendo para enfraquecer a posição do Sérgio Moro, porque vê nele talvez um adversário na eleição de 2022, é inverídica, é fake news, é irreal? Totalmente irreal, não tem o menor sentido. Eu participo de reuniões com eles, o Moro não tem a menor pretensão e o Bolsonaro dá todas as regalias, a liberdade para o Moro, assim como o Paulo Guedes. É muita maldade, querem desestabilizar, mas não vão conseguir, porque eles estão lutando por uma causa. Eles estão por uma causa. Quem luta por uma causa, infelizmente, a maioria da classe política não sabe que é lutar por uma causa e não lutar pelo seu umbigo ou pela sua árvore, em detrimento da floresta. Muito bem, vamos fazer um intervalo, vamos para o último bloco na sequência. Eu estou aqui no programa hoje com o deputado Bibo Nunes, por enquanto do PSL aqui do Rio Grande do Sul, de mudança para partido ainda incerto e não determinado. Deputado? Mas será um muito bom. Muito bem. E também com os meus colegas jornalistas, o Lúcio Vaz, que é editor da revista Em Evidência. Deixa eu mostrar aqui rapidinho a revista. Beto, consegue botar aí? Cuja última capa tem o prefeito de Gravataí, Marco Alba. Faz um belo trabalho a revista Em Evidência já, há 10 anos. E, aliás, nessa mesma revista em que saiu o prefeito Marco Alba, também é uma pequena matéria sobre o Cruzando as Conversas. Exatamente, bem no começo. Agradeço também a referência ao programa. E o Silvio Lopes, nosso colega aqui no Atividade. Voltamos em seguida. De volta na RDC TV, Cruzando as Conversas, você já sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 22 horas, logo depois do Dois Toques, debates e entrevistas com as personalidades do mundo da política e da economia, sempre com opiniões polêmicas e trazendo os assuntos que são interesse da comunidade. Estou aqui com o deputado Bibo Nunes, que está falando sobre política, PSL, governo Bolsonaro e outros assuntos. E comigo na bancada, Lúcio Vaz, que é o editor da revista Em Evidência. Nós já falamos sobre a capa, eu quero também destacar já aqui. Destacamos a capa, vou mostrar de novo, está aqui, Marco Alba, a capa da última edição. Também tem uma matéria, vamos pegar aqui, né? Vamos fazer aqui, vamos mostrar como estamos bonitos aqui. A matéria sobre o Cruzando as Conversas. E, na oportunidade, nós mesmos estamos aqui, entrevistamos o prefeito Guilherme Pazinho, lá de Bento Gonçalves. Aliás, o prefeito Pazinho também é quem manda o meu abraço. Tudo bem. E esse programa também na próxima edição da Revista Em Evidência, edição 69. Opa, perfeito, obrigado. Agradeço, muito obrigado, Lúcio. Meu caro deputado Bibo Nunes, voltando para esse último bloco, eu vou fazer uma pergunta ainda sobre PSL e Bolsonaro.
O Bolsonaro, ele passou por vários partidos. Por uma razão muito simples. Ele nunca foi tanto esses partidos e ele sempre foi mais o Bolsonaro. De modo que quando ele entrou no PSL, ele também não era PSL. Não foi, a entrada dele também no partido não foi meio artificial em virtude disso? Eu explico. Vamos lá. O Bolsonaro trocou 8, 9 vezes de partidos. Eu já tive alguns partidos também. Trocar partido não é um problema. Eu troco minhas folhas, mas não troco minhas raízes. Eu troco minhas folhas, mas não troco minhas raízes. Se o partido não está indo como eu penso, eu saio. Mas as minhas raízes, minha maneira de pensar, continua a mesma. E tu não considera isso ruim para a política brasileira, que não haja uma ligação entre os políticos e as suas agremiações partidárias, como, por exemplo, existe nos Estados Unidos, onde o Partido Republicano é tão representativo, tão forte, e o Partido Democrata também, não há intercâmbio? Sim, não, mas assim, no tempo que aqui tinha MDB e Arena, ninguém trocava de lado. Também porque não havia opção. Né? Ela é democrata e republicana. Tem muito partido aqui, tem uns que não tem ideologia. Não tem ideologia. No tempo de Arena, ninguém passava por MDB nem vice-versa. Hoje nós temos 33 partidos. Isso não é um problema. É muita diferença. O senhor não considera isso um problema, esse bando? É partido demais. É demais, né? É partido demais. Não tem como. É muito partido. Então, esse é o detalhe. Lá não troca porque tem 2, praticamente. Detalhe, o PSL provavelmente morreria pela cláusula de barreira se não fosse o Bolsonaro. Não, já estaria enterrado e descansando em paz há muito tempo. Ou não, né? Ou não descansando. Não elegeria ninguém. Ninguém. E vai voltar a ser um partido pequeno. Vai voltar. Mas como tem muito dinheiro, aqueles que ainda pedem um muro, pedem uma cesta básica por votos, esses aí, se a Justiça Eleitoral não pegar o deputado, o candidato que fizer isso, poderão se eleger. Porque eu, por exemplo, eu não dou uma bala por um voto. Eu não compro voto jamais. Eu, na eleição, teve pessoas que eu pedi para não votar em mim. Não vote em mim. Por exemplo, uma senhora chegou para mim, olha, o senhor me convença que eu posso votar no senhor, eu não lhe conheço. Eu digo, minha senhora, se a senhora não me conhece, a senhora deve procurar votar em quem a senhora conhece, porque voto é algo muito sério. A senhora não pode sair votando assim. Não, mas me convença, não. Eleição, o candidato está em época de colheita e não de plantio. Eu não vou estar aqui tentando lhe convencer. Se a senhora quiser, a senhora se informe a meu respeito que eu estou aqui colhendo o que eu fiz. Se eu colhi o suficiente, eu me elejo. Se não, não. Tudo bem. Bibo, como homem de mídia, como é que tu está vendo, e nós somos de mídia, né? Como é que tu está vendo esta situação do Bolsonaro em relação à grande mídia, né? Nós sabemos, a gente acompanha o noticiário e sabe que sempre quando a mídia pode dar oportunidade, ela faz contra, né? Contra o governo. Há eventos assim do governo que o Bolsonaro lança um programa e eles entrevistam só quem é contra, Sim. E não entrevistam quem é a favor. Hoje, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente estava aí. Sim, Tá? Sim. Foram fazer protesto por causa do óleo lá no Nordeste. A culpa é do Bolsonaro? Você não acha que Seca em Brasília, 120 dias, a culpa é do Bolsonaro? São contra tudo e a favor de nada. São urubus de plantão com olhos na nuca. E não só aqui no Brasil, ele está correndo na Bolívia, no Peru, Pois é. no Equador, Aí a culpa no é do Chile. Bolsonaro? Quer dizer, essa orquestração da esquerda que é igual em todo lugar. Sim. Quer dizer, ela quer ou não, ela agita. Mas isso está acabando, viu? Eu Eu, também quando acho. vou para debates com o PT, com o PSOL na Câmara, eu até digo, por favor, renovem, eu não tenho mais com quem debater aqui. Vocês estão muito fracos. Vocês sempre com o mesmo discurso. Vocês são mitômanos. Vocês acreditam na própria mentira. E como é que tu acha que o Bolsonaro está tratando essa questão? Vai continuar? Ele vai ter um momento pacífico com a mídia ou não? Vai ter um momento pacífico com a mídia no momento que a mídia não quiser comprar o apoio. Eu te apoio se nos der dinheiro. Isso não. Bolsonaro quer que a imprensa seja uma imprensa decente e não uma imprensa marrom. Independente. Porque o que acontece? Olha só, a Rede Globo recebia 80% da verba de mídia no Brasil, quando a audiência é 40%. Bolsonaro diz o seguinte, não vou pressionar ninguém, apenas vocês vão ganhar os 42%, a Record vai ganhar o deles, o SBT, Aliás, ela todos vão recebia, receber. Bibo, ela recebia 80% quando a audiência dela era 80%. Eu tenho os últimos dados do Ibope, a Rede Globo hoje, a média de audiência dela é 42%. É isso aí. Tá? E ganhava 80%. Então, e ela tinha 85% lá na década de 80. Sim. Eu trabalhava... Então, onde é que bota essa mídia?
Tem que botar nos veículos independentes, por exemplo. Mas Vocês vamos lá, aqui só tem antes que ter a de mídia. fazer essa pergunta, vou ter que botar uma pimentinha aqui. A mídia quase que em uníssono apoiou a proposta do governo de reforma da Previdência, inclusive com vários veículos aí se posicionando editorialmente a favor. Por que vocês, apoiadores do Bolsonaro, entendem que ela faz uma oposição tão radical? Mas muitos veículos foram contrários. Quais? Veículos da Globo, Veja, não, eles são contra tudo e a favor de nada, em princípio, sempre achando um furo. Não, eu sinto na pele lá, tentar criticar o extremo, mas a população está a favor. Sabe qual é a diferença? Por que não derrubaram? Porque nós temos rede social. Bolsonaro, se não me engano, tem mais de 20 milhões de seguidores, seguindo cada vez mais. E você, se quiser, me siga também. Vá lá no Facebook, vá no Instagram do Bibo Nunes, siga. Vou fazer a defesa aqui. A RDC apoiou a reforma da Previdência. Que bom, que bom. Pelo menos, como jornalista, Mas... fui sempre um defensor enfático da reforma Muito da Previdência e sempre considerei aqueles que dizem que não existe déficit na Previdência como terraplanistas da economia. Bibo, olha só, então, me parece que tem uma postura bem combativa, né? Tuas propostas são bem claras, né? Tu quer ir contra a velha política, falaste agora da questão da Rede Globo, né? Então é uma postura, a gente também torce por essa ruptura, né? Essa maneira de fazer política Nós não estamos perseguindo a Rede Globo, ela recebe o que merece, só isso. A pergunta é essa aqui, Bibo, tu sabes que em momentos de enfrentamento pode haver uma grande crise, né? Tu acha que essas consequências são inevitáveis, que tem que ter esse enfrentamento dentro do partido, dentro dessa postura do Congresso? Tu acha que esse enfrentamento é inevitável? Olha, uma revolução na política não se faz sem quebrar alguns pratos. Isso é normal. Olha a política que nós vivíamos. Nós tínhamos governos aí onde doaram bilhões via BNDES, roubaram como nunca um país. Olha a cultura que vinha. Então não é da noite para o dia que vai consertar. O que o senhor achou da decisão da CPI, dos seus colegas da CPI, do BNDES, de tirar a Dilma e o Lula do relatório dos indiciados da CPI do BNDES? Eu acho um absurdo. O senhor participou de alguma? Não, eu não estava nessa aí. O senhor está fora, né? Mas eu tenho feito pronunciamentos para que não terminemos com a CPI do BNDES. Mas pelo que eu sei, vai dar em nada. Porque o escândalo a Caixa Preta do BNDES é muito maior que o Petrolão e o Mensalão juntos. Foram quase 500 bilhões de dinheiro brasileiro desviados. Não só roubaram, como doaram, entre aspas, para Bolívia, para Cuba, para Venezuela. Venezuela, 1 bilhão e 200 para o metrô da Venezuela em Caracas, quando não tinha dinheiro para um pequeno, micro, nano metrô em Porto Alegre não tinha dinheiro, mas para os outros tinha. Que amor ao país é esse? Isso é crime lesa pátria, o que fizeram com o nosso dinheiro. Muito bem. Chegando ao fim do programa, eu tenho uma última pergunta para fazer, já que entramos no assunto CPI. Um tema que dividiu os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foi a CPI da Lava Toga. Como é que o senhor se coloca? Não, a Lava Toga, eu, por exemplo, acredito que deva manter aí nos 75 anos, sinceramente. Manter como está? Eu acho que pode trabalhar até os 75. Eu não olho o momento. Eu olho o futuro também. Até que o momento vai passar, né? O momento passa. Pô, se pode trabalhar até os 75, vamos lá. Tem que trabalhar mais. Eu, por exemplo, eu nem penso em me aposentar. Eu não tenho a aposentadoria especial da Câmara. Eu vou trabalhar até o fim. Eu nasci para trabalhar, o trabalho me satisfaz. Hoje, as pessoas só querem o quê? Só queriam, eu tenho direito. E os deveres? Cadê os deveres com a sua cidade? Com o seu estado, com o seu país? Acabou. Vamos pensar em ajudar o Brasil e deixar de ser ajudado pelo Brasil. Nino, desculpa. Quem sabe? Bibo, muito obrigado por ter vindo aqui ao É programa. uma honra hoje. para mim, fiquei muito honrado. Enorme. Prazer, belíssimo programa. Desejo Espero que sucesso. volte outras vezes. Eu sou que nem Matugo Velho, não tem lado para chegar. E veículo de comunicação, eu jamais recuso um convite. Até porque eu sou dessa raça de comunicadores e me orgulho muito. É uma honra estar aqui. Conte comigo. Nós temos uma ouvinte lá de Vitória do Espírito Santo, uma telespectadora de Vitória, Nilza Gomes Kaiser. Opa! Nós estamos no Rio Grande do Sul, mas estamos em todo o país. Não, o mundo todo. Está na internet, está no mundo. Isso mesmo. E eu gostaria de agradecer também aos nossos dois entrevistadores, Silvio Lopes, nosso querido colega aqui na RDC. Muito obrigado, eu que agradeço.
e também ao Lúcio Vaz, editor da revista Em Evidência. Mostramos uma última vez aqui a revista. Quando é que sai a próxima? Sai semana que vem. Semana que vem. Isso aí. Capa? Pode dar para Sim, é o Dudu, presidente da FAMURS. Presidente da FAMURS, isso. olha. Isso. Então, vale muito a pena. A Evidência tem umas matérias muito interessantes aí sobre a situação aqui do Rio Grande do Sul, sempre com foco em municipalismo, que é uma pauta de todos, né? Isso é um consenso, acho que de todos nós, é o municipalismo. Então, senhores, muito obrigado a todos pela audiência. Voltamos amanhã para discutir sobre Porto Alegre aqui em relação às demandas que agora vão girar em torno do plano diretor. Vamos ter aqui a presença do Germano Bren, que é secretário da pasta de Meio Ambiente, também de outros que entendem deste tema. O programa, para você compreender o contexto, é o Cruzando as Conversas. Até amanhã, boa noite, até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.